Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Novak Djokovic, que vence Pedro Martínez por 3 sets a 0 e avança a segunda rodada do Australian Open, onde vai enfrentar o Maestrelli, né? Um jogo que tende a ser bem acessível também para o sérvio e não dá para pedir uma estreia melhor, né? 49 bolas vencedoras e 21 erros não forçados, né? Ele beirou a perfeição no fundo de quadra hoje, né? O Pedro Martínez, que se não me engano teve menos de 20 winners e mais erros não forçados que o próprio Djokovic, 6-3, 6-2, 6-2, mas sejamos justos, esse não era o adversário que a gente tem algum temor que o Djokovic vai ter alguma dificuldade de enfrentar, porque a gente fala assim, para vencer um dos excepcionais, você tem que ter algum recurso que se destoa e que você consiga usar como arma para incomodá-lo, né? Porque assim, o Pedro Martínez é aquele clássico tenista saibreiro, etc. E tem cara de professor de tênis, ele faz tudo certinho, mas nada muito excepcional, né? Ele é bom para ensinar jovens atletas a progredir no esporte. Eu não falo isso também de uma maneira depreciativa, né? Mas a gente sabe, olhando para a carreira do Pedro Martínez, ele não é um jogador que se destoou dos demais, assim, né? Uma geração espanhola como ele tá agora, né? Eu acho que assim, o Pedro Martínez não é um cara que tem aquele poder de fogo para incomodar o sérvio, e o Djokovic é aquela história, né? Tipo, ele ainda é muito competitivo. A questão é até que ponto ele consegue nivelar contra os melhores, né? E ele tá aí avançando para a segunda rodada, a 100ª vitória dele no Australian Open, se torna o único jogador a ter mais de 100 vitórias em 3 Grand Slams diferentes, pode ter nos 4, se ele conseguir 5 vitórias no US Open, o que seria repetir a campanha da última temporada, né, de semifinal, aí ele consegue aí, sim, nos 4 Grand Slams ter 100 vitórias em cada um, que é um negócio insano, né, mas de qualquer jeito, né, o Djokovic hoje, né, ele basicamente assim fez aquilo que faz de melhor, né? Distribuiu o jogo no fundo de quadra, controlou as ações, não deixou o adversário respirar na partida e estava com um time muito bom nas trocas de bola, boas mudanças de direção, e a gente vê que ele tentou ser agressivo, né? Tentou ditar o ritmo do jogo, mas de novo eu reitero, né? Essa não é a partida que para mim mostra que o Djokovic está com calibre de ganhar o torneio, etc, né? A gente tem que ver ele contra um cara que tem mais capacidade de machucá-lo no fundo de quadra, né? E assim, eu não preciso colocar, por exemplo, Alcaraz e Sinner. Não é esse o ponto. Eu tô falando, por exemplo, pega o Hugo Humbert, né? Um cara que tem mais velocidade no fundo de quadra, já é mais agressivo, já é um cara que muda mais a dinâmica do jogo, tem uma devolução mais enjoada. Esse é um cara que, assim, olha pra esse jogo e penso, né? Como o Djokovic vai lidar com isso? Ao mesmo tempo, assim, um cara que na defesa é tão acima da curva que vai obrigar o Djokovic a jogar num lado muito mais físico do que ele gostaria. O Alex de Minaur, a gente viu em Wimbledon quão difícil o jogo foi pro Djokovic, né? Então, esse é o tipo de tenista que eu tô curioso para ver o Djokovic enfrentar. A gente sabe, como a gente tá falando, né? Um atleta que já tá com 38 anos e meio, né? Então, assim, não dá para vencer o tempo, né? Por mais que o cara seja tecnicamente impecável, por mais que o cara seja um esforçado, dedicado, né? A gente olha pro Djokovic aos 38 anos e meio, a gente fica comparando o Neymar, que aos 33 tá nesse estado aí, né? Você vê o que é a dedicação, o que é o esforço e o que é a obsessão em busca da perfeição no esporte, né? Não é à toa que o Djokovic é, para muitos, incluso eu, o melhor e o maior tenista de todos os tempos, né? Mas a questão é o quanto que ele ainda consegue prolongar. E é, obviamente, manter-se saudável no torneio com o passar dos jogos, que isso é muito importante também, né? Tipo, você tem que manter a saúde física em dia, até pra, tipo assim, na hora que o corpo for exigido, você ter mais condições de lidar com isso. E a gente viu, por exemplo, na Australian Open de 2024, né? Que foi o primeiro que o Sinner ganhou, o Medvedev chegou na final, tava jogando melhor que o Sinner, mas perdeu o gás porque jogou muito tempo nos jogos anteriores. Alguns jogos eram desnecessários, jornadas tão longas pro Medvedev. Eu nem julgo assim, por exemplo, 5 sets contra o Urkats, 5 sets contra o Zverev. Isso não é para mim o problema, né? Esse é um jogo que você já espera que seja mais obstáculos, né? Mas ele teve, se não me engano, 5 sets contra o Russo Vuori. Ele teve que jogar um set extra desnecessário contra o Nuno Borges. É isso que o tenista tem que evitar, né? E o Djokovic naquele torneio precisou de 4 horas na primeira rodada para vencer do Prismit, ele precisou de quase 4 horas na segunda rodada para vencer o Poprin também. E aí a gente foi vendo e carregando esse desgaste físico, né? E no final, também tem um fato que ele não estava jogando tão bem que, por exemplo, como jogou hoje, né? Mas a verdade é que, assim, chegou contra o Sinner, né?
estava mais fisicamente desgastado, e a verdade é que naquele torneio eu não acho que ele encontrou o tênis que, assim, a gente olhava e falava, esse momento não dá pra imaginar alguém batendo de frente com o cara, etc. Aquele momento eu falei, é um jogo muito perigoso, né, tipo, eu achava que o Sinner tava jogando melhor, né, e eu não esperava que fosse daquele jeito aquela vitória do italiano também, né, mas a verdade é, o Djokovic tá aí, tá tentando, tá se esforçando, e ele não quer falar de aposentadoria, já falou que não faz sentido pensar em aposentadoria quando é o número 4 do mundo, e se depender do atual top 10, do jeito que tá, né, eu não sei se o Djokovic sai tão cedo dali, né, e vamos ver, gostei da atuação, bem divertido ver o Djokovic jogando bem, e é muito bacana pensar, né, tipo, 2026, Novak Djokovic ainda jogando Australian Open como cabeça de chave, né, e aí a gente vê, obviamente, a Australian Open, referência ao maior campeão da história do torneio, o Djokovic tem 10 títulos lá, fazendo lá assim, relembrando os momentos quando ele estreou contra o Marat Safin, acho que em 2005, e em 2008 quando foi campeão contra o Tsonga, e a final do Australian Open de 2012 contra o Nadal, aquele jogo de quase 6 horas, né, e aí eu fico pensando, né, ele fala uma coisa, já faz 14 anos daquela final, eu falei, caraca, é mesmo, né, tipo, minha nossa, 14 anos da final, eu me lembro como se fosse ontem, né, esse jogo marcou muito, né, eu tô ficando velho, né? E o Djokovic também, né? Mas a verdade é, 2008 foi o primeiro título do cidadão na Australian Open. 2008. Estamos em 2026 e tá aí ele, né? 4 do mundo e ainda tentando aí esse objetivo extra na carreira de ganhar mais um Grand Slam, de continuar lutando pelos grandes títulos. E a gente tem que tirar o chapéu porque, assim, né? É um cara que não precisa provar mais nada a ninguém, né? Alguém que espere, não, aos 38 anos aí tem que provar que pode ganhar de Alcaraz e Sinner, pelo amor de Deus, né? Assim, a gente não vai colocar o Thiem melhor do que o Federer porque ele tem 5-2 no confronto direto contra o suíço, né? É o momento da carreira que o Thiem tava no auge e o Federer já tava aposentando, né? Isso é assim, ter um confronto direto negativo contra o Sinner e o Alcaraz, assim, pra mim não tem, tipo assim, nenhum problema, porque é o momento que cada um enfrenta. São eras diferentes de tênis, né? Jogadores que agora, se fossem 15, 16 anos mais jovens, né? Eras diferentes, né? Então, vamos ver, né? O que o Djokovic consegue fazer até o fim do torneio, mas sem dúvida um cara para ficar muito de olho, porque assim, no Australian Open não dá para duvidar do cara. E de novo, 100 vitórias no complexo do Australian Open, a maior parte delas nessa quadra, a Rod Laver Arena. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.